No capítulo de hoje, eu vou te mostrar exatamente aquilo que você deveria fazer para tornar a sua mensagem muito mais instigante e relevante para as outras pessoas. E sabe de onde a gente vai partir? De dentro de você mesmo. A gente vai pegar aquilo que faz com que você se instigue por mensagens específicas para fazer com que você traga isso para a sua própria comunicação. Então, sempre naquela curtida e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Neuropersuasão, e hoje falaremos exatamente sobre isso. Como tornar a nossa mensagem, a nossa comunicação muito mais impactante, muito mais persuasiva. Persuasão é exatamente aquilo que faz com que a nossa mensagem ative, conecte com a pessoa de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda, fazendo com que ela passe a desejar aquilo e não somente esteja convencida. E essa é uma grande distinção que a gente precisa fazer. Convencimento é aquilo que de fato movimenta o nosso lado mais técnico. Eu estou convencido que eu não deveria comer frituras, convencido que eu não deveria comer doce, convencido que eu deveria fazer mais exercícios físicos. Agora, será que eu de fato faço tudo isso? Se você faz, você também está persuadido. Porém, em geral, o que nós vemos são pessoas que estão sim convencidas da importância disso, mas ainda falta algo para que realmente elas façam aquilo. Existe algo ainda interno que, de alguma maneira, fez com que ela ainda não associasse o prazer, não tivesse aquilo ainda movendo por dentro dela, porque quando você realmente tem algo que te move por dentro, você simplesmente vai lá e você faz. E um bom exemplo é isso que acontece todos os anos. O imposto de renda, ele é simplesmente algo que você tem que fazer todos os anos e você sabe muito bem disso. Quando que de fato você se move? Quando algum tipo de elemento que envolve emoção, que envolve risco é adicionado. Neste caso é o prazo. Se você não cumpre o prazo, você tem a multa por não fazer isso, e para evitar esse risco, ou seja, algo que está chegando muito mais perto de você, aí sim você realmente se movimenta e você faz o seu imposto de renda, por mais que você não goste de fazer aquilo. E mais uma vez, por que isso aconteceu? Porque aquilo foi chegando perto de você, perto de gerar algum tipo de impacto em você, algum tipo de risco, nesse caso, de simplesmente ter que pagar uma multa. Este risco, ele de fato fez parte de você, então você estava agora convencido, mas existia algum tipo de impacto emocional também, você não gostaria de ter que pagar uma multa. Isso de fato é algo que te incomoda muito além do convencimento. Por conta disso, você entra em ação. Agora, olha só que interessante. E um exemplo diferente, não há comunicação nisso, simplesmente você faz porque algo toca dentro de você. Será que a sua comunicação ela faz exatamente isso? Ou será que a sua comunicação é simplesmente, olha, existe o prazo, vai lá e faz? Muitas pessoas fazem exatamente isso. Elas pegam elementos que já existem, elementos externos, e simplesmente comunicam estes elementos. E obviamente os elementos eles estão aí à nossa disposição, a gente conhece, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Se eu quero emagrecer, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu quero me alimentar melhor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por quê? E aqui está o grande ponto. A mensagem, convencimento está longe de mim, ainda não foi conectado comigo. Então a razão, ela existe, mas ela está longe. E o que nós precisamos fazer com a nossa comunicação é exatamente criar este ponto, criar este gancho. E como eu sempre digo, entre quaisquer dois pontos, é possível fazer uma reta. Se você tem um ponto aqui e outro ponto aqui, você consegue fazer uma reta. Se esse ponto ele é deslocado para cá, você ainda assim consegue fazer uma reta. Entre quaisquer dois elementos, você consegue estabelecer algum tipo de comunicação, obviamente a depender da sua habilidade, da sua destreza, de quanto você treinou aquilo. Pessoas que se comunicam muito bem, elas têm exatamente esta habilidade, conexão de pontos que muitas vezes parecem não conectados, mas a pessoa simplesmente associa elementos e você olha para aquilo e você percebe, neste caso, a arte. E é exatamente por conta disso que eu digo que a comunicação, ela sim possui elementos técnicos, mas você de fato precisa desenvolver essa arte. É uma mescla de técnica com arte, porque nós precisamos da técnica para que de fato a gente possa treinar, ensaiar, nos tornar cada vez melhores. E quanto mais a gente tem aquela técnica e mais a gente ensaia aquilo, mais nós nos tornamos artistas. Se você vai no Cirque du Soleil, por exemplo, e olha para aquelas pessoas fazendo coisas inimagináveis, simplesmente piruetas infinitas, eles fazem aquilo porque eles são artistas? Sem sombra de dúvidas, mas eles só o são porque eles treinaram e muito cada uma daquelas técnicas. Você precisa da técnica e você precisa da arte. Mas voltando para onde a gente estava, a comunicação, para que de fato ela seja relevante, ela precisa ser
conectada com a pessoa. E o que mais se vê por aí são pessoas que simplesmente dão a mensagem externa sem nenhum tipo de comunicação com aquele que está ouvindo. Ou ainda, ela até comunica a informação, mas ela comunica com ela mesma. Ela é como se estivesse falando com uma outra pessoa, mas a outra pessoa está ali simplesmente assistindo uma conversa dela com ela mesma, achando que ela vai convencer o outro com os argumentos que a convenceram. Isso não é uma verdade, isso tende a não acontecer, a não ser que a outra pessoa seja exatamente igual a você, ou tenha os mesmos valores que você, ou tenha a mesma leitura de realidade que você, que até pode acontecer, mas em geral não é bem assim, nós somos diferentes. E é por conta disso que não adianta simplesmente a gente querer decorar aquilo que a gente precisa falar. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, que me ligam tentando vender alguma coisa com um script absolutamente pronto, uma mensagem quadradinha, ou ainda numa reunião tentando me passar alguma mensagem, ou ainda querendo me vender alguma coisa, mas com uma mensagem 100% quadrada. Claramente ela não foi feita para mim, claramente não tem a ver comigo. Ou ainda, eu vejo pessoas chegando para me oferecer soluções fascinantes, mas a pessoa nem sabe qual é o meu problema. Como é que você busca uma solução de algo que não existe, de um problema que talvez jamais exista? Então, em primeiro lugar, se você realmente quer mudar a sua comunicação de patamar, ela é muito mais sobre o outro do que sobre você. É sobre entender qual é o ponto do outro para que aí sim você conecte com a sua mensagem, com aquilo que você realmente gostaria, porque o seu papel como um bom comunicador é aproximar as duas coisas. É aproximar aquilo que hoje parece distante, mas tornar mais perto. É quando um médico chega para um indivíduo que está se alimentando muito mal e ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode comer fritura, esse monte de doce, um monte de coisa que ele come, mas está distante. Agora, quando o médico diz, olha, camarada, você pode morrer se você não mudar essa sua alimentação. Você pode desenvolver alguma doença que já está iminente. A pessoa imediatamente fez uma conexão direta daquilo que estava longe para a pessoa, tornando próximo, tornando real, fazendo com que ela sinta aquela informação. E esse é o grande ponto. Se você realmente quer se comunicar de uma maneira relevante, você precisa fazer com que aquilo que você quer comunicar seja sentido pela pessoa, porque senão, simplesmente, a sua mensagem é mais uma voz na multidão. É aquele que fala, mas não consegue atrair a atenção de ninguém e se sente sozinho, se sente frustrado, porque fala muito, e isso realmente gera um incômodo. Quando você tem o discurso pronto, bonitinho, ensaia, treina, mas não é ouvido por ninguém, a pessoa sequer dá atenção para você, de que adianta um discurso fascinante que não recebeu atenção? Ele não tem valor nenhum. E eu estou dizendo isso por quê? Porque talvez isso tenha acontecido com você. E se isso aconteceu, neste exato instante, houve aqui uma conexão entre, poxa, eu talvez preciso melhorar a minha comunicação para não sentir mais esta dor. E essa dor voltou a ser sentida por você. Esse é um exemplo, pode ter acontecido. E esse é o papel de exemplos, metáforas, elementos figurativos fazem a nossa comunicação aproximar aquilo que nós dizíamos da pessoa que está ouvindo. Talvez este exemplo não tenha acontecido com você. E obviamente, quanto mais exemplos você dá, quanto mais você aproxima, quanto mais você conecta, mais para dentro vai a sua mensagem e menos você é simplesmente mais uma voz na multidão. E essa é, portanto, a mensagem e a reflexão que eu queria trazer para você neste nosso capítulo. Eu considero a comunicação simplesmente a maior virtude e o maior elemento, maior habilidade que você pode desenvolver em você mesmo. Se você não sabe se comunicar, infelizmente você tem e terá problemas, seja no seu lado pessoal, seja no seu lado profissional, em todas as esferas que existem outras pessoas, a gente precisa e demanda da comunicação, e inclusive aquele que sabe se comunicar consegue perceber quão fascinante é essa habilidade. De fato, você passar uma mensagem e a outra pessoa ficar interessada, fascinada naquilo que você tem a dizer, é um dos, se não o jogo de sedução mais fascinante que existe. Imagina só você ter o poder de ganhar a atenção de uma outra pessoa, de ter ela ali à sua disposição e você falar e inspirar mais a pessoa, prender mais a pessoa, fazendo com que ela realmente não consiga mais soltar a atenção de você, e isso pode ser desenvolvido. Mas essa leitura e esse mindset, esse estado de espírito, ele é o mais importante. Em primeiro lugar, você entender que a sua comunicação não é para você e que não basta ser muito claro nos elementos técnicos que estão à distância. De repente eu tenho um produto fascinante. Ok, ele é fascinante, mas ele está lá longe.
Quando que ele vai ser relevante para a pessoa? Quando você de fato conectar aquilo que é fascinante com algo que está dentro da pessoa, e é exatamente por conta disso que a gente precisa entender como canalizar os desejos mais profundos das pessoas. E esse assunto é tão fascinante que eu vou pegar agora uma sequência. A gente vai fazer 2 semanas de lives diárias, todos os dias no nosso Instagram, @brainpowerbr, falando exatamente sobre isso. A cada dia de um assunto específico, como cativar, como inspirar, como vender mais, como elevar a sua percepção de valor percebido, como fazer com que você realmente seja visto como alguém que merece a atenção, alguém que de fato possui não só um lado técnico, mas que é importante naquele momento para a pessoa. E eu queria muito te convidar para fazer parte desses encontros. Eles são diariamente às 7h37 da manhã, nesse link que dá aqui embaixo é o nosso Instagram, segue a gente por lá. E se você quer ir ainda além e saber mais sobre a neuropersuasão, saber como ativar o cérebro de uma outra pessoa, entender o processo decisório do cérebro humano, então entra aqui nesse link neuropersuasão.com.br. Você vai ver que existe um evento que acontece uma vez ao ano e nele eu trago exatamente isso, quais são os fundamentos da neuropersuasão, para que você consiga destrinchar, escolher alguns e aplicar no seu dia a dia com aulas, e-books, uma série de materiais para que de fato você possa trazer um pouco desse método que é tão fascinante, porque ele nos permite acessar o cérebro de uma outra pessoa. Das coisas mais fascinantes que existem é fazer com que a sua mensagem seja tão relevante que, por mais que a pessoa não queira, internamente ela já está ali contigo, ela já é sua, ela já está ali à sua disposição, querendo mais informações. Afinal, todos nós queremos mais. Nós queremos mais produtos, queremos mais serviços, queremos viajar, queremos conhecer restaurantes novos, queremos conhecer pessoas bacanas, pessoas novas, mas a gente não conhece porque as pessoas não sabem oferecer, as pessoas são chatas, têm mensagens chatas que fazem com que a gente queira fugir. Mas não precisa ser assim. Então te espero lá dentro. E se você curtiu esse capítulo, teve algum insight, alguma reflexão, algo que você disse, poxa, eu preciso mudar isso na minha comunicação. Então rola aqui a tela, na parte de baixo vai ter alguns comentários, é ali que você coloca então alguma mensagem, qual foi o insight que você teve, qual foi a reflexão que você teve, como isso que nós falamos se conecta com você no seu dia a dia, tá bom? E se você acha que esse assunto pode beneficiar alguma pessoa, vai aqui, ó, tem um botãozinho curtir, clica nele para que de fato o algoritmo aqui entenda que essa mensagem pode beneficiar outras pessoas e leve esse assunto para mais e mais pessoas. Pra gente aqui isso é absolutamente importante. Para você é um botãozinho, não custa nada, pra gente é muito importante. Então, clica ali, te espero no próximo capítulo. No Brain, No Game. Até mais.